Amém, igreja? Amém. A igreja moderna é a justiça social. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, que foi o texto que nós lemos aqui nesta noite. Alguns versículos que nós lemos, eu só quero ler aqui e destacar dois versículos. O versículo de número 6 e o versículo de número 7. Quero aproveitar e saudar os nossos irmãos que estão agora nos ouvindo ao vivo pela internet. Desejar a vocês um culto abençoado, que o Senhor possa falar ao seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, os irmãos acharam, digo amém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu trouxe hoje para fazer com os irmãos uma reflexão. Uma reflexão acerca da justiça. Uma reflexão acerca do pensamento, acerca desse tema tão difícil, mas universal. Universal porque todos, em todos os lugares do mundo conhecem, todos, em todos os lugares do mundo já ouviram falar, ou têm algum sentimento em relação ao que seja justiça. Por que nós devemos pregar a justiça? Esse texto que nós lemos hoje, o Senhor Jesus está no Monte das Bem-aventuranças, falando a milhares de pessoas que estavam ouvindo. Pessoas pobres, pessoas famintas, pessoas despossuídas, fariseus, saduceus, religiosos, nem tão religiosos, pecadores, publicanos. A verdade é que todos estavam ali para ouvir o maior sermão que Jesus havia pregado, e é o seu sermão inaugural, é aquele texto que ele vai proclamar, que vai falar com uma multidão imensa naquele dia. Alguns acreditam que é nesse texto que está fundado o reino de Deus, nas bem-aventuranças. E curiosamente o Senhor Jesus aponta ali o caminhar e a vida de um cristão e a diferença de um cristão para o mundo. E Jesus vem mostrando que é tudo diferente. Bem-aventurado, ou seja, feliz, não são aqueles que têm, mas aqueles que não têm. Bem-aventurados não são aqueles que riem, mas aqueles que choram. Bem-aventurados não são aqueles que batem, mas aqueles que sofrem. O Senhor Jesus parece que vem mudando tudo, vem transformando tudo. E quando chega no versículo de número 6, ele fala de fome e de sede de justiça. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que desejam, são aqueles que lutam por justiça, são aqueles que querem justiça, assim como as pessoas precisam de água, querem justiça, assim como as pessoas precisam de pão para alimentar o seu corpo. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto é que pessoas precisam de pão para viver. E que assim como uma pessoa precisa de pão para viver, também precisa de justiça. Deve procurar alcançar a justiça. Deve procurar chegar até a justiça. Que me lembra do Salmo que fala do desejo de Deus, do desejo de chegar a Deus, do desejo de estar perto de Deus, do desejo de anelar por Deus. A minha alma suspira por Ti. A minha alma deseja Deus. E aqui Jesus está dizendo que feliz é aquele que deseja. E no versículo de número 7 diz que aqueles que são misericordiosos, mostrando para nós que justiça e misericórdia andam lado a lado. Justiça e misericórdia são palavras que se juntam, que se compõem e que dão sentido à vida do cristão. Mas por que devemos praticar a justiça? Devemos praticar a justiça porque Deus é justo. Se tem uma coisa que Deus é justo. Ele pratica a justiça. E nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, eu e você devemos agir com justiça. Nós vivemos num mundo injusto.
justiça opera. Milhares e milhares de pessoas na África agora estão morrendo. E estão morrendo por causa da fome. Milhares de crianças morrem. Hoje mesmo a irmã levantou um clamor pela Síria, porque agora, nesse exato momento, eles estão em conflito. Milhares de refugiados estão saindo das suas casas, estão sendo vítimas de armas quase nucleares, guerra química, bombas, terrorismo. Pessoas morrem o tempo todo. O mundo reina de justiça. O mundo é um lugar injusto. Alguma vez uma pessoa disse para mim: mas esse mundo, a vida é justa? Eu falei: não, a vida não é justa. A vida é injusta. Uns riem, outros choram. Outros compram, outros vendem. Outros compram, outros são comprados. Uns perdem tudo. E alguém disse: para que alguém possa sorrir, alguém tem que chorar. Aonde tem alguém sorrindo agora é porque alguém chorou. Alguém teve que chorar para que outra pessoa possa rir, porque a riqueza desse mundo foi acumulada de gerações a gerações nos tesouros da iniquidade. Tesouros da iniquidade que passaram de pais para filhos, de reis para reis e de nações para nações. E enquanto os poderosos dessa terra estão agora nos melhores hotéis, na Vieira Solto, ou estão agora nos melhores lugares em Paris ou Nova York, milhares de pessoas estão morrendo. Milhares de pessoas estão morrendo porque esse mundo é injusto. A questão é o que nós estamos fazendo com a injustiça do mundo. A questão é o que a igreja do século XXI está fazendo em relação à justiça. Se o Senhor Jesus disse que bem-aventurado é aquele que tem sede, tem fome de justiça, que busca a justiça de Deus. Talvez nós não estamos acostumados a ligarmos do nosso noticiário e vermos cenas de injustiça. Estamos acostumados e achamos que isso é normal. Estamos banalizando. E alguém diz assim: não, mas é cumprimento da palavra de Deus. Isso tem que se cumprir, então deixe que fique como estão. E por isso a igreja tem cruzado os seus braços. E por isso a igreja tem deixado passar. E muitos cristãos não se preocupam mais com a questão social. Mas o problema não é só na África, o problema não é só na Síria. O problema é no próprio Brasil, no nosso próprio país. No nosso país, milhares de pessoas morrem de fome. 500.000 pessoas sofrem de fome no mundo. Digo, 500 milhões de pessoas. 24.000 pessoas morrem por dia por causa de desnutrição, porque não tem o que comer. E é possível que você conheça alguém que só fez hoje uma alimentação. É possível você conhecer alguém que hoje só teve um prato de comida. É possível que você tenha conhecido alguém que vinha para a escola dominical, porque na escola dominical era o único lugar onde tinha a refeição da manhã, e aquela criança passava a sua manhã inteira com a refeição da escola dominical. Há crianças, e eu vi isso, que iam para a escola e elas só tinham aquela refeição da merenda, ela só tinha aquela única vez para comer, e ela não sabia quando ia ser a próxima refeição. Mas nós, igreja, nos acostumamos com isso e achamos que isso é normal. Nós, igreja, achamos que isso faz parte do jogo. E enquanto isso, as nossas igrejas estão cheias de mensagens de vitória, cheias de mensagens capitalistas, cheias de mensagens que despertam o desejo de bênção. Cada um vem buscar a sua bênção, cada um vem buscar aquilo que quer. Ninguém veio aqui buscar a bênção do próximo. Ninguém veio aqui buscar a bênção para alguém. Você vem buscar a bênção para você, você vai buscar a bênção para você. Eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar a minha vitória, porque nós só pensamos nisso. É isso que nós pregamos. Você vai ter bênção, você vai ter vitória, você vai ser vitorioso. A teologia da prosperidade entrou nas nossas igrejas, entrou nos nossos púlpitos, entrou nos nossos altares, entrou em todos os lugares, e é com ela que nós acostumamos, porque é maravilhoso
sonhar com um mundo que faz de conta. É maravilhoso sonhar no mundo em que você está no Deus que Deus dá, no mundo que você levanta a mão e Deus abençoa. Mas esse mundo não existe, esse mundo é o mundo do faz de conta. Não é esse mundo que Deus está dizendo, não é esse mundo que Jesus está falando. Porque Jesus, ao andar nessa terra, ele disse: no mundo tereis aflições. Diga para o Senhor: no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus disse: o sistema mundial, tudo isso jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. A política jaz do maligno. Todo o sistema mundial, econômico e qualquer sistema criado pelo homem, o inimigo domina, o inimigo impera e inflama o coração dos homens, inflama o coração das pessoas. No Brasil mesmo, 77% da população não tem água encanada em casa, não tem esgoto. E você já deve ter visto pessoas passando no céu aberto, vendo esgoto a céu aberto, aonde prolifera doenças como a dengue. E agora, por último, nós vimos uma doença que estava erradicada voltar no Brasil, chamada febre amarela. E milhares de pessoas que morreram de dengue, de chikungunya, desenvolvendo doenças tremendas por causa, muitas vezes, de uma poça d'água e de um mosquito. Diga assim: esse mundo não é justo. José também teve essa percepção quando ele estava no Egito, porque ali ele foi preso sem nenhum mal ter feito, e milhares de pessoas estão passando pela mesma situação, sem mal nenhum ter feito, sem ter produzido ou feito mal a alguém, mas estão sofrendo nesse momento, estão passando por essa dificuldade, porque o mundo é mau. Mas a questão é o que nós estamos fazendo contra isso. As igrejas hoje se acostumaram a arrebanhar, a ter. E não adianta falar de evangelho de uma favela com relógio de ouro. E não adianta eu falar de fome se eu uso carro zero ou carro importado para entrar numa favela onde as pessoas só comem uma vez por dia, chegar no púlpito da igreja e dizer que é abençoado. Eu sou abençoado porque eu tenho, eu sou abençoado porque eu fiz, eu sou abençoado por causa disso, por causa daquilo, quando a pessoa que está sentada no banco é que está sustentando esse sistema, é que está sustentando todo esse monopólio. Deus está clamando por justiça. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem dura e difícil, mas ela é necessária para os tempos que nós estamos vivendo, de extrema desigualdade e injustiça. E sempre que você fala em injustiça social, alguém te acusa de esquerdopata. Sempre que você fala de injustiça social, alguém fala que você é de esquerda. Mas eu quero dizer uma coisa: essas pessoas que dizem isso é porque não leem a Bíblia. Essas pessoas que dizem isso é porque não conhecem a palavra de Deus. Porque a igreja primitiva do Senhor era uma igreja que tinha milagre, sim ou não, igreja? Era uma igreja que tinha maravilha, sim ou não, igreja? Não, irmão, está muito fraco, vocês não. Parece que vocês aqui não almoçaram hoje, igreja. Era uma igreja que tinha milagre, sim ou não? Sim! Isso, essa é a igreja vibrante. Era uma igreja que tinha paralítico andava, sim ou não? Sim! O cego enxergava, sim ou não? Sim! O mudo falava, sim ou não? Sim! Milagres aconteciam todo dia e toda hora, sim ou não? Sim! Mas vai ver o que acontecia lá naquela igreja. Era uma igreja onde tinha tudo em comum. Era uma igreja onde não tinha rico, onde não tinha pobre, onde dividiam tudo. Eles viviam ali em comunismo. Não o comunismo que Marx falou, mas o comunismo de ser todos iguais. Era uma igreja onde era o coração de todos, e todos estavam perseverando na oração, na comunhão e no partir do pão. Se você quer que Deus cure, é momento de voltar na igreja primitiva e começar a repartir aquilo que você tem. Se você quer que Deus comece a operar, é preciso voltar na igreja primitiva, aprender com eles e começar a dividir, é começar a repartir, para a glória de Deus poder deixar e descer sobre a tua vida. Segura a mão desse irmão, sacode ele e diz para ele: está na hora de se preocupar com o seu próximo, está na hora de se preocupar com o seu irmão, está na hora de se preocupar com o seu vizinho,
Billy Graham foi que disse: Jesus é o maior revolucionário. Não é o pastor Júlio. O pastor Júlio não é ninguém. Quem disse foi o maior pregador do século XX. Um texto dele que vai entrar para a história dizendo: sejamos radicais. Em 1980, pastor Billy Graham, pregando para milhares de jovens nos Estados Unidos, estava dizendo: nós temos que ser radicais. Por que nós temos que ser radicais, pastor Billy Graham? Porque Jesus foi um homem radical. Porque Jesus foi um homem preocupado com a questão social. Porque Jesus foi um homem preocupado com o pobre. Porque Jesus foi um homem preocupado com a viúva. Porque Jesus foi um homem preocupado com os despossuídos. E você também, se quer se parecer com Jesus, pare de gastar. Pare logo de ficar ostentando. Porque Deus chamou aos pobres de bem-aventurados. Eles vão estar convosco sim. Para ser radical, tem que ser igual a Jesus. Para ser radical, tem que parecer com Jesus. Para ser radical, tem que fazer o que Jesus fez. Aleluia! Pergunta ao senhor: você conhece crente de ostentação? Crente de ostentação, evangelho ostentação, pregador ostentação, cantor ostentação. E enquanto nós estamos enchendo bolsos de cantores, enquanto nós estamos pagando milhões para cantores, desprezando quem canta, quem louva, quem agradece o nome do Senhor de graça, e nós aqui aplaudimos, e nós ficamos lá e vamos comprar os seus CDs e vamos idolatrar essas pessoas. Enquanto você está lá pagando para o pregador tal ouvir, quem vai pregar? Ah, não, quem vai pregar é o irmão fulano, então eu não vou. Quem vai pregar é o pastor Júlio, então eu não vou. Quem vai pregar é fulano, não, vamos pregar fulano. Que fulano é bom, que fulano tem milhares de visualizações, que fulano é pregador de convento tal, de convento não, de convenção tal, é pregador de tais lugares que eu não posso falar. E esse pregador é um pregador muito importante. O povo vai, o povo paga, o povo compra CD, mas muitas vezes na obra missionária precisa de alguém para contribuir e você não dá. Precisa de R$1 para pagar o carnê e você não dá. Precisa da oferta para poder comprar o equipamento e você quer saber para onde vai. Você quer saber para onde vai o teu dinheiro. Você não dizima, você não abre a mão. Você está com a mão fechada. Mas quando chega alguém que tem status social, você dá tudo, você vende CD, você paga. Essas pessoas só estão aí porque a igreja está alimentando. Essas pessoas só estão usufruindo porque tem gente que bate palma, tem gente que aplaude, tem gente que compra, tem gente que paga. Mas se você parar de pagar, se você parar de aplaudir e começar a valorizar os pequenos, você vai ver como Deus vai fazer a obra, como Deus vai fazer a obra nessa igreja, na sua casa, na sua vida. Deus está chamando você para fazer justiça social. Deus se importa com justiça social. No Brasil, 90% da população é pobre. 1% da população é rica. Mas 1% da população rica detém 90% das riquezas. Somos um país rico com um povo pobre. – 170 milhões de brasileiros vivem como pobres. 50 milhões, ou seja, 30% estão abaixo da linha da pobreza. Você sabe o que uma pessoa viver viver abaixo da linha da pobreza? É a pessoa que não ganha $1 por dia. Ela deve viver com R$15 por mês. Você vê essas pessoas todos os dias, você passa por elas. Você já deve ter visto elas catando alguma coisa, mexendo em lixo, e todo mundo aqui sabe exatamente como é. Perto da sua casa tem alguém assim. Estávamos discutindo hoje pela manhã que nós compramos um carro e dizemos: esse carro é a serviço do Senhor, a serviço do Senhor Jesus. Mas nós temos coragem de vir para a igreja, passar pelo irmão que está indo no mesmo lugar e não dar uma carona. Colocamos uma faixa bonita dizendo: essa é a propriedade de Deus. Quando recebe a bênção, vem para cá, apresenta a chave e diz que foi Deus que deu, foi Deus que deu. Mas você tem capacidade
desempregado, mas amanhã Deus vai abrir uma porta para você. Não, irmão, hipocrisia é mentira. Eu tenho que chegar, eu tenho que abençoar, eu tenho que ter, eu tenho para dar, eu tenho que levar uma compra lá, eu tenho que distribuir aquilo que eu tenho. Mas nessa última Santa Ceia, meus irmãos, meus irmãos, essa igreja hoje está cheia. Se cada um de vocês tivesse trazido um quilo, nós teríamos hoje uma pilha enorme de quilos. Mas não é essa a realidade, sabe por quê? Porque farinha pouca, o meu pirão primeiro. Agora fala para o nosso assim, dá glória a Deus para ninguém saber que é você. Fala a verdade, glória a Deus. Deus está preocupado sim com as questões sociais. Deus está preocupado sim com a justiça. Você que anda no seu carro com o seu vidro fechado, aquela criança que bate em mim e você não abre nem o vidro, você olha com desprezo, você tem medo. Quando ele para de um lado, você corre para o outro. Quando corre para o outro, você corre para o lado, não abre o seu vidro, não dá atenção. Se deixar, você vai de pedaço por cima. Alguém diz assim, não dá não, porque vai alimentar os pobres, não dá não, porque vai acostumar, não dá não, porque a pessoa que está mal acostumada. Agora eu fico pensando se Jesus, quando estava ali com aqueles milhares de pessoas, pobres, mulheres, grávidas, os discípulos tiveram esse discurso: Senhor, manda para casa, Senhor, nós não temos como resolver, Senhor, manda essa multidão comer em casa. E se Jesus fosse no qual a gente falava, manda essa cambada para casa, manda todo mundo que não tem comida para ninguém, não. Sabe o que Jesus disse? Dá-lhe-vos de comer. O Senhor Jesus pegou naquele dia e multiplicou os pães e os peixes e alimentou mais de 15 mil pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o segredo era dividir. Você precisa dividir aquilo que você tem. Eu não tenho nada, sempre tem alguma coisa. Diga para as pessoas, sempre tem alguma coisa. A viúva falou que não tinha nada, mas ela tinha azeite. Sabe por quê? Sempre tem alguma coisa. Deus nunca deixa faltar nada. Até hoje Deus nunca deixou você faltar nada. Você sabe que você tem. Você sabe que você pode fazer. Você sabe que Deus quer mais de mim. Deus quer mais de você. Deus quer mais dessa igreja. Deus está clamando por justiça. A igreja de antes tinha poder. Diga assim, poder. Poder. Mas ela descobriu um outro poder. O poder da política. E desde que ela entrou na política, ela trocou o poder do céu pelo poder da política. E quando ela abriu mão do poder da política e do poder de Deus e entrou na política, ela perdeu o poder. Ninguém pode ter duas coisas. Diga ao seu irmão assim, ninguém pode ter duas coisas. Deus falou para Davi, você não pode ter duas coisas. Eu te dou o reino ou você fica com Betseba. Você não pode ter duas coisas. Diga para o seu irmão, você não pode ter duas coisas. Diga para a outra pessoa que está atrás de você não pode ter duas coisas. O Senhor Jesus disse que se você estiver andando com uma capa, você vai dar, alguém te pedir, você vai dar a ele a túnica. Você não pode estar andando com duas coisas. Aleluia. Falou, Davi, você pode escolher, você fica com o trono ou você fica com Betseba. Ele escolheu o trono. Quando ele pegou o trono, quando ele perdeu, ele escolheu Betseba. Quando ele ficou com Betseba, perdeu o trono. Deus falou para Sansão, você não pode ter duas coisas. Eu te dou opção. Aleluia, você pode não ficar mal. Eu te dou unção e você quer Dalila. Se você tiver Dalila, você não tem unção. Se você tiver unção, você não tem Dalila. Você não pode ter duas coisas. Daí ele escolheu a Dalila e perdeu a sua unção. Deus está dizendo para mim e para você que é tempo de nós nos preocuparmos com justiça social. Deus está dizendo para mim e para você que é tempo de nós fazermos a obra de Deus sem interesse. Deus está falando para você, para mim, que Deus quer muito mais do que salvar o corpo. Salvar a alma. Deus quer muito mais do que trazer para a igreja. É preciso cuidar das pessoas que vêm para a igreja. É preciso cuidar das pessoas que clamam ao Senhor. É preciso cuidar daqueles que estão perto de você. É preciso cuidar dos miseráveis desse mundo, porque Deus quer justiça. Na Bíblia Sagrada nós temos a justiça como uma questão interessante. E o interessante também é que a justiça, quando ela é demorada, nós começamos a querer fazer com as próprias mãos. Diga assim, com as próprias mãos. O Rio de Janeiro hoje vive uma crise tremenda. Justiça com as próprias mãos. Nós cansamos de esperar pela justiça do homem e por isso começamos a agir nós mesmos.
Em confronto de policiais e bandidos, o policial mata o bandido, mas aquele bandido tem um filho, e na cabeça daquele filho o policial é que é errado, na cabeça daquele filho o policial é que entrou na comunidade, que matou, mas o policial está cumprindo o seu dever, o policial também tem filho, casa esperando ele, o policial também sabe que não sai, não sabe se vai voltar. Já foram mais de 40 policiais assassinados na cidade do Rio de Janeiro, até agora, e é bem possível que eu esteja desatualizado e tenha morrido muito mais. Lembra vocês que nós não chegamos ainda aos 6 meses desse ano, mas o número de mortos policiais em confronto e fora de confronto é superior ao ano de 2016. Isso quer dizer que cada mês morre pelo menos um, no novo 4 ou 5 policiais. Nessa guerra, quem sofre? Quem sofre é o policial. A mulher do policial não sabe se ele volta, não sabe se ele vem, não tem indenização, não tem direito a nada, não tem direito a chorar, não tem direito a reclamar, não tem direito a dizer, não tem direito a falar, direitos humanos não aparecem, mas do outro lado tem uma criança que perdeu também o seu pai, que o Estado não quer saber, que o Estado não dá assistência, que o Estado não dá escola, que o Estado não dá educação, que o Estado não dá água, não dá saneamento básico, e que quando ele crescer vai ocupar o lugar do seu pai, porque ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos. E ainda tem gente, pastor, que defende pena de morte. E ainda tem pastor que defende ainda, não, tem que matar todo mundo. E aí eu fico pensando, que evangelho é esse? Que Jesus é esse? Que pregação é essa? Que amor é esse que quer a morte? Porque se eu não creio nesse poder, se eu não creio na salvação, o que eu estou fazendo aqui? Eu vi milhares de presos se convertendo ao Senhor. Eu vi milhares de pessoas sendo resgatadas do poder das trevas. O Estado não recupera, mas Jesus recupera. Como nós evangélicos vamos defender a morte de um policial? Como nós evangélicos vamos defender a morte de um bandido? Como nós evangélicos vamos defender a morte de um ser humano se Jesus veio para dar vida? Mas é esse discurso que eles querem ouvir, é esse discurso que ganha voto, é isso que o povo quer sangue e quer fazer justiça com as próprias mãos. Deus está dizendo, não é tempo de justiça com as próprias mãos, a justiça só pertence a uma pessoa, pertence a Deus. Quantos estão entendendo? Diga. Glória a Deus por isso. Quantos estão aqui nessa noite recebendo alguma coisa? Levanta a tua mão e adora o Senhor nessa noite. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Deus está dizendo para você, não faça justiça com as próprias mãos. Muitas vezes nós estamos vivendo isso. Bateu, levou, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou resolver, eu vou fazer agora, eu que vou dar meu jeito. Deus está dizendo, a justiça pertence a Deus. A justiça com as próprias mãos só gera mais ódio, e é por isso que a nossa sociedade se odeia, é por isso que nós estamos nos odiando. É por isso que hoje nós pegamos uma condução e pisamos no pé de alguém, você tem que pedir desculpa, Se a pessoa pisar, você pede desculpa porque ela pode te matar. A vida do homem não vale mais nada. A vida daquele policial ali, jogado na favela, ferido, alguém querendo pegar o seu fuzil, dizendo que valia 20 mil. A vida do ser humano não vale nada. Depois do outro lado você tem milhares de jovens somem todas as noites nas comunidades. Você não sabe onde está, a mãe não sabe onde está, não pode procurar por causa do silêncio que é imposto. Deus está preocupado com isso. Igreja, onde nós estamos? Para onde nós vamos levar o nosso povo? Que evangelho é esse que nós estamos pregando? É Deus. Enquanto isso, estamos acumulando templos cada vez maiores. Estamos concluindo templos com shoppings. Estamos construindo templos com vendas. E eu fico pensando no Senhor Jesus, na última noite, que hoje é domingo de Páscoa, há uma semana atrás, Jesus estava entrando em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai no templo, diga templo. E quando ele chega no templo, ele vê uma porção de gente comprando e vendendo. Ele começa a quebrar aquelas barracas e diz: raça de víboras! Quem mandou transformar a casa do meu pai em covil de ladrões? A casa do meu pai será chamada casa de oração, aleluia. Aí alguém fala assim: não, olha aí, por isso que não pode ter cantina, porque senão está
Aqui não tem shopping não, aqui não tem desfile não, aqui não tem nada vendendo para enriquecimento próprio do templo não, é só para ajudar a obra. Deus está dizendo para nós, para mim e para você, é tempo de justiça, justiça social. Glória a Jesus. E você pode me perguntar, como é que eu mudo isso? Quem sou eu para mudar essas coisas? Quem sou eu para poder mudar a sociedade? Quem sou eu para mudar o mundo? Jesus disse que você é poderoso. Jesus disse que você tem um sal. Deus está chamando você para fazer a diferença. Aleluia. Começa na sua esquina, pertinho de você. Começa naquela criança que passa que não tem o que calçar. Começa na sua visita aos asilos, levando um quilo de comida, uma bolsinha e um sorriso e um abraço. Começa nas pequenas atitudes e na modo de você ver a vida. Nunca mais você vai fechar o vidro do seu carro quando alguém pedir alguma coisa. Nunca mais você vai fingir que está dormindo quando entrar um cego ali no trem, no vagão do trem, e você pensar, já vem alguém incomodar, já vem alguém me pedir, vou fingir que estou dormindo para que ele não possa ouvir. Você tem dinheiro no bolso, mas você não quer dar, porque alguém disse para você que se você desse, você ia alimentar, e aquela pessoa às vezes tem uma vida melhor que você, mas você nunca foi cego. Talvez você nunca seja cego, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é se arrastar pelos sinais, levantar a mão e pedir. Deus está dizendo nessa noite que Ele está preocupado com justiça social e que ela está perto de nós, está perto de mim, está perto de você. Você pode fazer a sua parte e assim as coisas mudam. As coisas mudam com pequenas atitudes todos os dias, com o modo de encarar a vida, ajudando uma pessoa a atravessar o sinal, ajudando uma senhora a pegar a sua condução, abrindo a porta para aquele que quer entrar, para aquele que quer passar, dizendo bom dia, dizendo boa tarde. Justiça social é isso, é tratar aquele que é menos favorecido com você, com igualdade, com amor, com carinho, com respeito, porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de respeito, as pessoas precisam ser olhadas, ser amadas, as pessoas precisam ser, aleluia, evangelizadas, mas com o coração aberto por Deus. Essas coisas começam visitando um hospital de câncer, onde tem pessoas ali esperando, e hoje de manhã mesmo eu estava vendo no RIT, pessoas que estão com seu tratamento agora que foi interrompido, precisando de uma quimioterapia e que o Estado não dá, pessoas que morreram, fizeram o exame ano passado, morreram, o exame não ficou pronto, mas você está bem, Deus está chamando você para fazer essa obra, Deus está preocupado com justiça social. Isso é evangelho, isso é mudança de vida, isso é palavra que restaura, isso é palavra que confunde, que contunde, que fere, que machuca o nosso coração, porque confronta o nosso eu, confronta a nossa vontade, mas essa é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor, nosso Pai, é a vontade dele que você faça isso. Ele está preocupado com justiça social. Quando pode dizer amém, estou encerrando. Você, meu irmão, você pode ajudar a casa de uma irmã e não ajuda. Você é aquele que pode construir a casa de alguém, mas você não constrói. Você é aquele que podia doar o seu tempo, seja qualquer coisa que você faz na vida, seja eletricidade, seja pedreiro, seja carpinteiro, seja mecânico, você sabe que você pode ajudar, porque todo mundo tem alguma coisa. Se todo mundo ajudasse todo mundo, essa igreja ia ser a maior igreja da face da terra, porque ninguém ia ter necessidade, um ia ajudar o outro, sem querer ter nada em troca. Fala assim com o seu irmão, Deus está falando conosco nessa noite. Você sabe que essa pessoa te contratou, mas ela não pode pagar, vai lá e faz para ela. E aí você vai me dizer, pastor, o senhor está louco, essa mensagem não existe. Não, existe sim, é a palavra de Deus. O Senhor disse, de graça daste, de graça recebeste, de graça dai. Mas aí você não quer, você acha que dá de graça só a palavra, mas o seu trabalho você não quer dar, você não quer doar. Oh meu Deus, começa, meu irmão, você tratando bem a pessoa que vai
estaremos diante do trono branco de Deus, aleluia. E então seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer. Começa você dando bom dia, boa tarde, boa noite. Começa você fazendo uma caridade, uma coisa boa. Não que isso vai salvar. Não, pastor, não estou pregando sobre caridade. Não estou falando de legião de boa vontade. Não me interprete mal. Eu estou dizendo que a salvação e que o amor se manifesta em obra. O apóstolo Paulo disse: mostra-me o teu amor pelas obras. Porque não adianta eu dizer que tenho amor se eu não faço nada. Não adianta eu dizer que a igreja tem amor se eu não construo escolas, se eu não construo hospitais, se eu não tenho creche, se eu não atendo as pessoas que mais precisam. Deus está preocupado. Mateus capítulo 23 diz: ai de vós, condutor de cego, insensato cego, por qual a maior oferta? O altar santifica, ou a oferta virou rapidinho porque o tempo já está acabando? Eu quero dizer, Isaías capítulo 1, versículo 15, diz assim: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos, sim, como multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, diz o Senhor, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o que é bom, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai as causas das viúvas. Vocês podem dizer amém por isso? Alguém aqui nessa noite? Alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra? Deus está preocupado contigo. Deus está preocupado em você vir aqui porque Deus se preocupou contigo. Deus está preocupado com justiça social e eu tenho certeza que essa igreja vai estar futuro.